Olá você, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Câmbio Descomplicado. Hoje nós temos um bate-papo com uma pessoa muito especial, influente no comércio exterior, e eu gostaria de convidar você a ficar conosco. Eu quero te fazer 3 perguntas. Você tem dificuldades para conquistar novos mercados, para exportar suas mercadorias ou serviços? Buscar financiamento para suas operações de comércio exterior tem sido uma árdua tarefa? Você sabe onde poderia ter apoio nesse sentido? Você tem preocupações de como buscar treinamento em comércio exterior para seus colaboradores e assessoria especializada para realizar suas operações internacionais? Pois bem, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós conversamos com Miguel Lins, da Fundação de Centro de Estudos de Comércio Exterior, a FUNSEX. Miguel, ele é graduado em Economia, pós-graduado em Finanças e Economia e certificado em liderança pela London Business School. Ele é vice-presidente da FUNSEX e sócio da Global Capital Boutique de Investimentos. Com uma trajetória no mercado financeiro de comércio exterior, atuando há mais de 37 anos, é isso mesmo que você ouviu, 37 anos em instituições de renome, como Haitong, Banco Espírito Santo, Banco Brascan, Fininvest e Boa Vista. Ele está aqui hoje para poder conversar com vocês, para poder responder a essas perguntas e muitas outras interessantes com relação ao comércio exterior. Lembrando que esse é um canal para trazer conteúdo relevante para o comércio exterior. Então, eu quero te convidar agora para participar desse momento único aqui com o Miguel. Miguel, eu passo a palavra para você, né, para as suas primeiras considerações. Por favor, fique à vontade. Bem-vindo ao canal do Câmbio Descomplicado. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse canal, que é um sucesso, né? Um canal super interessante, onde você divulga informações de qualidade de comércio exterior, né? Agradecer suas palavras generosas e a sua amizade, né? Você é um ícone no comércio exterior, então fico muito lisonjeado e agradeço muito também aos seus ouvintes, né? Ou seja, que realmente assim, o teu canal é um exemplo de divulgação de informação de qualidade. Você está de parabéns. Obrigado, Miguel. A honra é minha de tê-lo aqui, né? Uma pessoa com tanta influência aí, tão conhecido no comércio exterior, nesse mercado no Brasil. E aí eu quero começar perguntando já, que eu tenho certeza que muitos ouvintes gostariam de saber, fala um pouco mais para a gente sobre a FUNSEX. Você, como vice-presidente da FUNSEX, você pode nos contar um pouco sobre a atuação, o tempo já que a FUNSEX atua no Brasil, a sua importância. Por favor, fique à vontade. A FUNSEX é a Fundação Centros de Estudos de Comércio Exterior. Ela é um think tank focado em comércio exterior. Foi fundada em 1976, está fazendo esse ano 45 anos de existência, né? Então é uma história muito bonita, né? Ela é uma fundação de direito privado que tem como instituidores o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, Vale, IRB, Itaú, Santander, né? Que participam do Conselho Curador, e ainda tem como instituidores, né, fundadores, o Banco Central e a própria Petrobras, né? Ela é uma fundação focada em comércio exterior, né, e tem como mantenedores a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação, todas as federações, como Firjan, Fiesp, né, as FEComércios, tem entidades como a ABMAC, a ABQUIM, tem a participação, ou seja, da Apex, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, né? Temos também uma parceria forte com a própria FEBRABAN, né? E com outras entidades importantes, né? Entidades do setor público e do setor privado, né? Então, ela é uma fundação que hoje atua em 4 grandes núcleos, né? O FUNSEX Internacional, né? E efetivamente para apoiar, ou seja, a internacionalização das empresas brasileiras, né? Principalmente na sua atividade linkada ao comércio internacional.
a Funsex Consulting, que faz toda a parte de serviços de consultoria linkados ao comércio exterior para apoiar o empresário nessa atividade. E aí vem desde estudos de mercado, né, toda a parte efetivamente de consultoria, né, linkada ao comércio exterior, né, as relações empresariais e institucionais, né, ou seja, então fazendo esse núcleo realmente muito importante, né, entre o sistema financeiro e o sistema privado, né, entre as entidades, né, públicas e as entidades empresariais, né. E tem, por último, a parte de educação, pesquisa, né, estudos de mercados e agência de notícias. E nessa parte de educação, a gente tem um corpo docente realmente de primeira linha, e ratifico porque você é um dos membros do corpo docente da Funsex, né? O que realmente nos honra muito ter a tua presença, tá, Marcelo, nesse sentido. Então, a Funsex realmente priva pela qualidade, né, faz um trabalho muito forte de treinamento e educacional para as empresas, né, e para os profissionais de comércio exterior, né. Tem toda a parte de pesquisa, a Funsex tem um banco de dados estatístico muito rico, chamado Funsex Data, que é um banco de dados que ela divulga desde o Banco Central, sistema financeiro, sistema empresarial, né, e para as entidades, empresas de consultoria, o que dá realmente um prisma muito forte até para toda essa área de pesquisa. E tem a parte de agência de notícias e a própria RBCE, a Revista Brasileira de Comércio Exterior, né? Muito bom. Aliás, eu queria parabenizar, a revista de vocês é excelente. Eu tive o privilégio de fazer um artigo aqui sobre o projeto de lei, né, que vocês me deram essa abertura, e eu quero dizer a você que está ouvindo que você pode acessar o site da Funsex, nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo. Essa revista, ela tem matérias muito importantes para você que é do comércio exterior, imperdível. Toda vez que sai uma edição dessa, de fato, os amantes de comércio exterior, aqueles que querem ficar informados sobre as principais tendências, os principais acontecimentos do comércio exterior, você precisa necessariamente acessar o conteúdo da RBCE. Então, eu quero te fazer este convite a acessar o site da Funsex e baixar as edições que tem lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo, não é, Miguel? Exatamente, Marcelo, e essa revista é uma revista que sai de forma trimestral, né? Ela tem a primeira parte, geralmente é uma entrevista, que são páginas azuis, com personalidade, né, do mercado, né? Sim. E depois são artigos dos mais variados, né? Você escreveu um artigo de câmbio, tem a parte de tributária, tem a parte de OCDE, então assim tem artigos realmente de qualidade, né, que ajudam muito a formação do profissional de comércio exterior, né? Perfeito. E dentro dessa linha, você quer falar um pouquinho mais sobre a estratégia e linha de atuação da Funsex em comércio exterior, mais especificamente? Eu queria sim, Marcelo, a Funsex, então, ou seja, dentro dessas 4 grandes áreas que eu mencionei, ela tem, então, essa parte de internacionalização, onde a Funsex está fazendo um movimento muito importante a nível internacional para apoiar realmente as empresas, né, em conquistas de mercado, né, e como o Ministério das Relações Exteriores está conosco, a APEX está conosco, ou seja, nós temos uma rede, né, ou seja, muito importante para a promoção, né, e desenvolvimento da atividade de comércio exterior, tanto no que tange a exportação como no que tange a importação. Então, acho que essa é uma linha muito importante. A segunda é o próprio Funsex Data, e as pessoas também podem acessar pelo site. Tem um banco que é público, então elas podem já acessar, e caso elas queiram aprofundar, aí sim, efetivamente elas fazem uma assinatura e podem aprofundar todo esse campo estatístico, né, que aparece em empresas e dados de comércio exterior. Eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre a questão desse apoio. Muitos empresários ou muitas empresas precisam desse apoio para
poderem buscar novos mercados, né, internacionalizar suas empresas, né, eles sabem, a exportação é um grande caminho, né, de crescimento, quer dizer, muito bom saber que a Funsex tem o apoio, por exemplo, de uma Apex, ou a ligação que vocês têm com o Ministério de Relações Exteriores, para poder apoiar muitas dessas empresas que às vezes não sabem como começar, né. Nós temos os gigantes que já estão operando há anos aí, mas nós temos médias empresas que buscam um caminho, né, um apoio, e é importante eles saberem, né, através dessa informação, através desse canal, que a Funsex faz isso. Então, eles vão ganhar muito, né, vão ter muito benefício em poder contar com vocês, né, da Funsex, para poder fazer esse trabalho de uma maneira melhor, mais profissional, e para deixar de cometer erros que cometeriam se fizesse sozinhos, não? Exatamente, Marcelo, e nós temos, logicamente, também comissões dentro da própria Funsex, tem a comissão do setor agro, tem a comissão do setor de energia, tem a comissão do setor de defesa, tem o setor da indústria, comércio e serviço, tem o setor de finanças, né, e trade finance, então tem o setor da saúde. Então, efetivamente, a Funsex hoje tem um conselho superior, que é um conselho consultivo, com 35 membros, são geralmente presidentes de entidades, né, que participam de empresas, né, realmente vinculadas para apoiar o sucesso do empresário brasileiro no comércio exterior, né? Então, Muito bom. essa é a missão da Funsex, né? E aí Muito tem bom. a parte de educação, Marcelo, que é uma parte que você lidera também, né, muito, né, que a Funsex tem, ou seja, uma expertise muito grande. E aí eu queria tomar a liberdade, se você me permitir, eu tive várias demandas de perguntas que me fizeram e que eu também queria pedir para que você pudesse responder também para todos os teus ouvintes, né, e para o mercado, né. A primeira pergunta é o seguinte: o que levou você a lançar o curso da carta de crédito descomplicada no site do Hotmart, com mais de 30 vídeos, né? Qual foi, assim, realmente o objetivo teu nesse sentido? Agradeço pela pergunta. Na verdade, eu trabalho com carta de crédito desde 1990, me especializei durante muitos anos. Nós tivemos grandes gurus, aí, grandes professores de carta de crédito no Brasil. Infelizmente, alguns deles já se foram, né? Infelizmente faleceram, e muitas pessoas procuram informações e às vezes não acham. Eu também senti que eu deveria colocar numa forma totalmente inovadora, um conteúdo dinâmico em vídeos com apresentação. Eu tenho 457 slides, um curso completo para poder assessorar essas pessoas que estão no mercado de trabalho, estão trabalhando ou em corretoras, em bancos, em fintechs que mexem com o comércio exterior e que precisam entender mais de carta de crédito, de stand-by, e que não tem hoje muita gente disponível para ensinar. Então, acabei lançando a LC Descomplicada, né? Tem um site que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, para quem quer adquirir o curso, na plataforma da Hotmart, porque eu percebi as dores que as pessoas têm, as dúvidas, e de empresas e de bancos, Miguel. Às vezes eu sou chamado, quer dizer, toda semana eu sou chamado por pessoas de banco ou de empresa para tirar dúvidas, e às vezes dúvidas muito relevantes. Por exemplo, outro dia uma profissional executiva de uma grande empresa que estava exportando 25 milhões de dólares, estava com dúvida para fazer, por exemplo, um saque de uma operação, de uma carta de crédito enorme, né, de exportação brasileira, e o banco não estava muito sabendo, ou não estava dando muita ajuda, e eu pude orientá-la de como preparar aquele saque, o Bill of Exchange, para cumprir os termos e condições da carta de crédito, né? Eu sempre sou chamado para tirar dúvidas, por exemplo, sobre documentação, ou sobre um campo da mensagem SWIFT, enfim, eu resolvi fazer para poder, de uma maneira organizada, falar sobre a emissão, a conferência e os créditos especiais. Muita gente tem dúvida nos créditos especiais, como carta de crédito transferível, as próprias stand-bys, revolving LC, as rotativas por tempo, por valor, né? Então, as cartas de crédito Red Clause, Green Clause, enfim, eu lanço lá a carta de crédito back-to-back. Então, muita gente não sabe como fazer, como estruturar. Então, a minha ideia foi, por meio da mensagem SWIFT como espinha dorsal do processo, explicando cada campo, como preencher na primeira fase, e nessa explicação
eu vou cruzando a legislação, o que ele tem que saber da OCP 600, da SBP 745, da URR 725, para cada campo daqueles. Então, fica um estudo organizado de emissão ponta a ponta, e depois como conferir documentos, pontos de atenção, para não criar discrepâncias. Sabe, Miguel, eu tenho empresas que já me ligaram, já pediram para fazer palestras para os seus times, do pessoal que prepara documentos, porque eles pagavam comissão de confirmação e perdiam a liquidez da carta de crédito, porque os seus times acabavam por criar discrepâncias na hora de preparar o documento. Por quê? Porque não conhece a legislação. Quando você conhece, você prepara os documentos com outro olhar, já sabendo que nem tudo está escrito na carta de crédito. Você tem que conhecer a legislação, né? Erros que acontecem muito, por exemplo, em conhecimento de embarque, porque não vem escrito na carta de crédito algumas exigências que estão no CP 600, e o profissional que vai preparar o documento não sabe. Então, para resolver as dores, né, das pessoas com toda humildade, mas com uma experiência de mais de 30 anos aí nesse assunto, eu resolvi documentar e deixar lá um curso completo para as pessoas poderem acessar essa informação. Então, essa foi minha motivação, ajudar esse mercado, democratizar a informação e de uma maneira mais lúdica, porque nem todo mundo tem paciência para ficar lendo livro enorme. Então, o que eu fiz? Eu deixei de uma maneira consolidada, objetiva e que atende a tudo que praticamente os profissionais precisam saber para criarem menos erros e para poderem ter segurança na hora de fazer uma operação, sabendo que não vão gerar prejuízos financeiros para os bancos ou para as empresas. Então, esse foi o propósito. E como você colocou muito bem, né, Marcelo, carta de crédito é um instrumento fundamental no comércio exterior, porque ele é um mitigador de risco, desde que seja bem cumprido, porque se não cumprir bem, automaticamente você não mitigou o risco, né? E hoje, com a conquista de novos mercados, é fundamental poder operar bem a carta de crédito para efetivamente você mitigar o risco, né? Sem dúvida, especialmente quando você fala de Standby Letter of Credit, né? Quando você fala da Standby, que é um tipo de garantia, né? A carta de crédito Standby, que é diferente da carta de crédito comercial, né? A carta de crédito Standby, ela garante, né, ao fornecedor, ao beneficiário, de que se o afiançado não cumprir com suas obrigações numa obrigação comercial adjacente, ele tem um recurso garantido pelo banco que emitiu a stand-by. E se a carta for confirmada, mais ainda, o melhor risco, porque ele vai ter a confirmação que é como se fosse um aval de um segundo banco, garantindo, né, o que a gente chama de risco comprehensive, né, em operações estruturadas, onde você está cobrindo o risco país e o risco do banco emitente também. Então, realmente, stand-by é usada não só para isso, como muitas vezes para que empresas tenham acesso a linhas de financiamento, a linhas de crédito, né? Às vezes você emite uma stand-by como counter guarantee para um banco que vai prover uma fiança local, né, naquele outro país, né? É uma forma daquele beneficiário obter uma linha de crédito que ele não teria, porque no crédito standalone ele não teria acesso pelos seus números, mas tem, às vezes, um banco garantindo outro banco que vai dar essa linha. Então, a gente ensina, inclusive no curso, as diferenças entre a carta de crédito comercial e uma stand-by, né? Então, o que você falou realmente é isso aí mesmo, é muito importante, é um grande instrumento e nós temos bilhões de dólares operados em cartas de crédito stand-by no mundo inteiro. Até o Banco Europeu de Investimentos, na realidade, opera muito com stand-by letter of credit, então, assim, para os financiamentos, né? Então, tem uma relevância enorme, exatamente. E aí, Marcelo, eu queria emendar aqui com uma segunda pergunta, ou seja, conhecer os fundamentos da carta de crédito ajuda os funcionários, de fato, a evitarem os riscos de perdas operacionais e financeiras, além de impulsionar suas carreiras? Nossa, e como, né? Primeiro que a pessoa que conhece bem os detalhes de uma carta de crédito, ele pode usar esse conhecimento, porque a carta de crédito também é um mitigador de operações, por exemplo, de um programa de desconto de recebíveis, né? O profissional, ele é qualificado, quando ele tem esse conhecimento, ele se torna mais qualificado, aumenta a sua empregabilidade e ele traz maior segurança para a empresa que está ou para o banco que está, porque ele protege, né? Ele evita que
possa haver erros, porque alguns erros cometidos por profissionais com carta de crédito podem gerar grandes prejuízos. Eu conto no meu curso que eu mesmo, na década de 90, né? Não foi no ano de 90, na década de 90, acho que foi 94, 93, 94, eu mesmo criei um problema ao emitir uma carta de crédito preenchendo o campo de forma errada, que gerou uma despesa de $9.000, né? Mas eu também conto casos que a ICC Paris divulgou de um banco que perdeu $20 milhões porque agiu descontando antes do tempo, a carta de crédito tinha documentos forjados, e o juiz deu a causa para o banco emitente que não pagou a operação. E o banco que descontou, o banco em Londres que descontou a operação, perdeu. Isso ainda era na antiga brochura 500. Né? Então, eu tenho diversos casos que eu já observei, né, de pessoas bancos que tiveram que dividir o prejuízo com o importador porque demoraram, passaram do tempo que deveriam, segundo a regra da brochura 600, de responder, né, se os documentos estavam ou não em boa ordem, e passaram a ficar obrigados a pagar. Então, você tem uma série de nuances, né, que devem ser observadas. Então, o profissional conhece carta de crédito, conhece garantias internacionais, ele se torna realmente mais valioso, né, e ele também ajuda as empresas ou ajuda os bancos realmente a diminuir o risco de perda, né. Eu tive uma triste notícia essa semana de uma grande empresa brasileira que importou da China, infelizmente, e carta de crédito à vista. A carta de crédito era muito simples, não tinha, por exemplo, um certificado de pré-inspeção de embarque, e o tempo que o navio estava chegando no Brasil, já chegaram os documentos no banco, o banco olhou documentos em boa ordem, os bancos trabalham com documentos, não trabalham com mercadoria, portanto, pagam contra documentos de boa ordem. A empresa, o banco teve que pagar, e quando foram abrir o container lá no porto, estava o container cheio de garrafas de água em vez de equipamento eletrônico, né? Mais de $1 milhão, e isso nos deixa muito triste, exatamente por isso a importância de uma empresa ter no seu quadro de funcionários colaboradores com grande conhecimento para poder fortalecer o risco, fortalecer a mitigação do risco, né? Saber como estruturar uma carta de crédito, né? E com quem se está trabalhando para não, mesmo com carta de crédito, é possível ter perdas se não souberem proteger com cláusulas bem definidas, com documentação exigida que ateste o certificado da qualidade, da quantidade, pré-inspeção de embarque, né? Então, infelizmente, a gente tem fraudes no mundo inteiro, né? Então, a carta de crédito bem feita, com o profissional que conhece bem, ele consegue realmente livrar a empresa de grandes perdas, acredite. Não, e assim, você sabe que eu fui diretor comercial de um banco chinês, do Banco Haitong, né? E o mercado da China é um mercado com potencial gigantesco. É enorme. Mas né? É enorme, gigantesco. Mas, logicamente, tem que entender bem a legislação internacional e a própria legislação da China. Então, todos esses conhecimentos que você, né, passa, né, Marcelo, é fundamental realmente para dar segurança ao empresário na sua relação comercial, né? Sim, pois é, porque em todo país, em todo lugar, sempre tem os honestos e tem os desonestos, né? Sempre tem os fraudadores, enfim, a gente tem que estar atento para as operações internacionais, proteger, né, mitigar o risco da melhor forma possível, né? Então, e para isso a gente precisa estudar para fazer isso de uma maneira boa, né, e segura, né? Você não tem 100% de segurança? Talvez não tenha, mas você pode mitigar bastante o risco, com certeza. Aproveitando também esse momento, eu queria te fazer mais umas perguntas, se você me permite, Miguel, porque você é sócio-diretor da Global Capital. Eu queria que você me falasse rapidamente sobre a Global e como a Global Capital pode ajudar, né, as empresas, qual é o papel fundamental, né, quais são as linhas de atuação da Global aí, e como a Global pode apoiar os players que estão envolvidos no comércio exterior. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Claro. A Global Capital, nós somos uma boutique de investimentos, né? Atuamos em 4 grandes áreas. A primeira área é a área de comércio exterior, onde a gente tem uma aliança operacional com o Banco Americano, que é o PNC, de Pittsburgh, né, Pensilvânia. O PNC é muito focado na área de Exim Bank, ou seja, opera muito através do programa do ICA americano, né, promovendo as exportações americanas de máquinas, equipamentos e aeronaves, né?
Então, essa é uma linha bastante ativa, né? Ou seja, que a gente pode já apoiar os empresários brasileiros nas suas importações, né, provenientes ao mercado americano. Nós, efetivamente, também operamos com ECAs, né, ou seja, europeias, né, também apoiando, né, esse financiamento. E temos uma aliança operacional com uma empresa, uma boutique em Nova York, para fazer operações de forfeiting, ou seja, tanto descontos de saques internacionais, tanto no mercado de importação quanto no mercado de exportação. Então, se o empresário, por exemplo, está tendo que pagar à vista uma importação, nós efetivamente podemos estruturar uma operação onde o exportador vende para ele a prazo e nós descontamos esse saque para que o exportador receba à vista. E, com isso, o importador brasileiro tem esse prazo, né, de pagamento dilatado. E como na exportação, às vezes o exportador brasileiro, o importador estrangeiro pede ao exportador brasileiro, quero pagar em 6 meses. Só que para o capital de giro do empresário era importante receber à vista. Então, nós fazemos a mesma coisa. Ele vende através de um saque pelo prazo de 6 meses e nós descontamos esse saque, e com isso o exportador brasileiro recebe à vista, né? Então, Isso aí, muito importante. O forfeiting eu acho ótimo, porque os juros acabam ficando embutidos no desconto e você não paga, por exemplo, na importação, como no financiamento de importação FINIMP, você paga imposto de renda de 15% sobre juros, né? Você acaba descontando, tudo bem, o valor exagerado para o exportador, mas o importador aqui, além de ganhar prazo, ele não paga imposto sobre juros, né? Porque ele paga o valor de face no vencimento, né? Então, eu acho o forfeit uma operação muito, muito interessante mesmo. Tanto para um lado como assim, essa linha, logicamente, nós também operamos com fundos focados em comércio exterior, né? Efetivamente dando, né, capital de giro de curto, médio e longo prazo para o exportador brasileiro, né? E é interessante essas 3 linhas de atuação no comércio exterior, porque efetivamente elas dão linhas adicionais. Então, os ECAs, na realidade, é uma forma de financiamento com prazo de 5, 7, até 10 anos, né? Então, a parte do forfeiting, efetivamente, também estende o prazo, né? Como você comentou, ainda dando benefício fiscal, né? Nesse tipo de operação, né? E os fundos de crédito focados em comércio exterior. A segunda área que a gente opera é muito na área de estruturação de dívida local e internacional, que vai desde a dívida do mercado financeiro até através de mercado de capitais. Então, por exemplo, nós estruturamos um bond para uma empresa de óleo e gás, né, no mercado internacional, né? E como estruturamos também operações de mercado de capitais para as empresas do mercado doméstico, né? E pode ser estruturas em dólares, estruturas em reais, que são complementos à atividade ao empresário, à empresa focada também em comércio exterior, né? Sem dúvida. E aí, dentro dessa expertise, logicamente, a gente tem uma terceira área, que é uma área de gestão estratégica, governança corporativa e fusões e aquisições. Então, o que nós vemos nisso? Ou seja, primeiro, qual é o foco do crescimento da empresa? E aí a gente vê a parte estratégica, faz sentido trazer um sócio para essa empresa, né, para que ela possa fazer um crescimento mais acelerado, né? Que sócio seria esse? Trazer um sócio internacional que possa realmente contribuir numa ação, né, de internacionalização da empresa brasileira, né? Então, essa é uma primeira vertente. A segunda é, efetivamente, a vertente de você ter governança, porque governança permite gerar a perpetuidade dessa empresa, né? Então, é muito importante que a empresa tenha um sistema de governança bem implementado, né? E a terceira é a estrutura de capital, porque às vezes a empresa está com uma dívida muito concentrada no curto prazo e ela não tem geração de caixa para bancar essa dívida toda no curto prazo. Então, você tem que fazer como a gente chama de liability management, uma adequação
seja, do cronograma de dívida, tanto do curto como médio e longo prazo, né, para que ela tenha uma estrutura de capital adequada, tanto do capital financeiro de dívida, da alavancagem, como do capital de equity, né, que é o capital efetivamente que está entrando na empresa, né, que tem um balanceamento. Então, esse é um trabalho que nós da Globo operamos muito. E temos uma quarta área, que é uma área de business development, que nós representamos empresas multinacionais e empresas nacionais que focam, ou seja, na realidade, em redução de custo e eficiência para as empresas. Então, Entendi. Só para dar alguns exemplos, a gente representa uma empresa multinacional na área de energia, que foca eficiência energética e energia mesmo, a um custo de energia mais barato que ela pagaria no mercado. Então, uma segunda empresa é uma empresa que é especialista em negociações complexas, que vem em todo o sistema de ERP, onde ela reduz o custo desse sistema de forma significativa. A terceira é uma empresa na área de procurement, que reduz o custo, ou seja, de compra e logística, e ela também faz todo o diagnóstico a custo zero. Então, o empresário só paga no benefício. Aí tem uma quarta empresa que faz toda a revisão fiscal a nível federal, estadual, municipal e previdenciário. Também o diagnóstico a custo zero. A empresa, tendo o benefício, ela paga somente sobre o benefício que ela obtém. Aí tem uma na área de gestão de estoque, que libera capital de giro. É uma empresa uma startup que trabalha com inteligência artificial, né? Nossa. Tem uma focada em governança corporativa. Então, ou seja, é um pacote efetivamente focando, ou seja, na competitividade da empresa brasileira, né, para ela ser mais competitiva e poder realmente competir tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Extraordinário. Eu realmente nem eu tinha ideia de tantas soluções que a Global Capital pode oferecer. São várias linhas de atuação. Realmente, vocês têm solução para tudo, praticamente, para o empresário, né? Em termos de financiamento, né? Em termos de redução de custo, melhor captação, né? Acesso ao mercado de capitais, né? Local, internacional, crescer por dívida, enfim, e outras consultorias que você citou. Extraordinário. Tenho certeza que quem estiver ouvindo isso vai procurar a Global Capital para, né, para poder buscar essas soluções aí para melhor otimização da empresa, né? A nossa filosofia, na realidade, é one-stop shop. Então, assim, o empresário ir lá e poder realmente trazer as soluções para o empresário, né? E a Global, a casa é de vocês, ou seja, estamos à disposição de fazer todo esse apoio, né? E também, assim, gostaria de também deixar a Funsex, né, ou seja, também à disposição dos seus ouvintes. Ela é uma instituição, assim, realmente renomada, né, focada em comércio exterior, é um think tank, vendo, logicamente, todo o arcabouço de comércio exterior, né, e também está à disposição de todos os seus ouvintes. Por favor, contem conosco. Eu estou à disposição de dar todo o apoio aos seus ouvintes. Tá? Eu agradeço. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo, né? Hoje nós conversamos com Miguel Lins, que é vice-presidente da Funsex, sócio-diretor da Global Capital Boutique, né, de investimentos. Eu tenho certeza que o conteúdo vai poder te ajudar. Então, eu gostaria de agradecer ao Miguel pela disponibilidade, por esse bate-papo tão gostoso que traz, né, bastante informação para o mercado de câmbio, para o mercado financeiro, para as empresas, para os empresários. Vocês observaram, tanto a Funsex como a Global Capital, né, o nível de informação, o nível de serviço, né, de consultoria que eles podem oferecer. Então, é um privilégio poder recebê-lo aqui em nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Quero pedir a você, se tiver oportunidade, se ainda não é inscrito, clique, se inscreva no canal, clique no sininho para receber os próximos vídeos. E eu passo aqui a palavra para o Miguel para as últimas considerações, te agradecendo, né? É uma honra tê-lo aqui
e quero te agradecer realmente por tudo que você expôs, também as perguntas que me fez, esse bate-bola, nessa troca de ideias foi muito rica, e, por favor, suas últimas palavras aí, obrigado. Marcelo, eu que agradeço muito aqui pela oportunidade. Você sabe que você é uma pessoa exemplar, um profissional de primeira linha, quer dizer, e eu agradeço muito pela condução, ou seja, dessa conversa e também, ou seja, pela exposição dos pontos que você colocou. Você é uma referência no mercado e é uma honra poder participar dessa conversa com você e aprender com Poxa, você. obrigado. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade e reforço aqui que a Funsex e a Global estão à disposição dos teus ouvintes, a casa de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Eu que agradeço, Miguel. Vejo você no próximo vídeo, então. Um grande abraço e até mais.